Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Samane, para quem não conhece ainda, se tiver alguém aqui que nunca participou, enfim, não estiver muito por dentro. Então, a Samane, que é a Saúde das Mães Negras e Racializadas de Portugal, é uma associação que foi criada como coletivo em 2020 e virou associação ano passado. E esse coletivo, né, de forma ampla, ele nasceu com o objetivo de discutir, né, de trazer no debate mesmo social, especialmente, mas acabou que também no debate acadêmico e político de português, a questão, né, a interface entre a saúde materna, né, a saúde sexual e reprodutiva, a questão de raça e a, enfim, e a questão também de Estado, de alguma forma. A gente sempre tem se debatido muito sobre o racismo institucional, com foco na violência obstétrica, e aí dentro da nossa perspectiva do conceito de racismo obstétrico, especificamente. Isso porque, em Portugal, essa temática da violência obstétrica e da justiça reprodutiva tem tido mais impacto nesses últimos anos, mas ainda não tinha nenhum grupo, enfim, nenhum movimento que se debruçasse sobre a questão das mulheres racializadas de forma ampla. Então, devido a essa ausência mesmo, né, essa lacuna, a gente sentiu a necessidade, né, de existir, porque, inclusive, a maior parte de nós faz parte desse grupo, né, dessas mulheres. Então, assim, de forma, né, bem resumida, foi assim que nasceu a Samane, e estamos aí na luta para tentar trazer dentro do cenário português, que, como a gente já tem conversado aqui um pouquinho, é bastante racista, como é em outros lugares, mas que tem uma negativa muito forte. E na presença, na questão da medicina, de forma ampla, muito mais. Então, é uma luta diária, né? Porque são dois enfrentamentos dentro desse cenário, que é a questão da violência obstétrica e a questão associada ao racismo. Então, são dois temas que, por si só, já são muito difíceis de serem abordados. Então, pronto, assim, de forma bem resumida, esses somos nós, né? Então, como eu falei, né, nossa atividade, ela se foca muito focada nas mulheres negras, né, nas mulheres negras de forma geral, seja portuguesas ou não portuguesas, mas que vivam em Portugal e que tenham tido alguma experiência obstétrica, ou seja, na gravidez, no parto e no pós-parto, em Portugal, mas que a gente tem também sentiu a necessidade, na verdade, de ampliar para outros espaços, ou seja, o espaço acadêmico, que era um espaço que basicamente é ausente na publicação, então a gente tem tentado publicar também artigos e trabalhos, enfim, fazer atividades, para poder também ampliar essa discussão que nosso foco é as mulheres, mas a necessidade também de discutir, né, nesses outros espaços de construção de conhecimento também. E aí, dentro desse contexto, né, integrada a uma série de ações que estão sendo promovidas por várias associações, movimentos, ativistas, em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que foi dia 25, e ao Dia Internacional da Mulher Africana, que vai ser dia 31, a gente pensou, né, convidou a doutora Berenice Bento para conversar um pouquinho com a gente e fazer uma entrevista, enfim, uma conversa no formato de entrevista, para tentar dialogar um pouco, né, sobre esses temas que vocês vão ver que eu acho que tem tudo a ver e diretamente se intercruzam, né, e ela traz uma reflexão muito profunda que é importante para a gente ver o cenário atual, né, que às vezes a gente fica só na superfície e acho que é importante a gente tentar ir mais profundo, né, dentro dessas discussões, para a gente ver que a questão não é só tão superficial como a gente debate, como muitas vezes a gente escuta por aí, assim. Pronto, então eu gostaria, antes de nada, mencionar que essas perguntas que eu vou trazer foram feitas especialmente
por um parceiro nosso, um acadêmico, Bruno Costa, que estuda doutoramento de pós-coloniais da Universidade de Coimbra, do SES, Centro de Estudos Sociais, e com nossa parceria, né, também. Então, vou agora, Berenice Bento, né, professora, doutora associada do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, pesquisadora do CNPq, né, pós-doutora, né, pela City University of New York, certo? A sua pesquisa e ativismo se concentram assim, em termos como gênero, sexualidade e direitos humanos. Hoje ela é considerada uma referência, né, para os estudos de gênero no campo das ciências sociais, tanto no Brasil como no mundo todo. Então, é uma oportunidade única para a gente e uma honra estar aqui contigo. Obrigada por esse privilégio de a gente estar aqui conversando e poder falar um pouquinho sobre tudo isso. Então, vamos lá. Só para quem está assistindo, a intenção é que a gente faça uma entrevista, mas que depois, se vocês quiserem, o chat está aberto e quem quiser entrar na live, só é pedir que eu autorizo para entrar também, para fazer perguntas, quem quiser muito. E também a intenção é que depois subir uma publicação, mesmo de uma entrevista numa revista científica, para ficar disponível, né, para quem quiser. E também vai ficar disponível tanto no Instagram como no YouTube, na nossa página do YouTube. Então, é difundir para o máximo de pessoas possível, né? Então, essa é a intenção. Então, vamos lá. Então, para a gente, né, enquanto Samana, enquanto associação, essa necessidade de dialogar surgiu para estabelecer esse diálogo com esses diferentes atores, né, da sociedade, as pessoas envolvidas na luta pela justiça, pela equidade. E aí, no caso da Berenice, né, com uma investigadora, uma investigação-ação, se assim eu posso dizer, né, que faz, né? Então, que intercepta o nosso trabalho, né, com o trabalho da professora Berenice. Vou chamar de professora, tá bom? Então, né, dito isso, né, eu participei de um seminário no mês passado, lá em Coimbra, no SES, e aí foi aí que eu fiquei toda comovida e querendo chamar ela para perto da gente de alguma forma. E aí, nesse seminário, que teve como título Gênero, uma categoria útil de análise, a lei do ventre livre no Brasil e em Portugal. Você questionou a utilidade da categoria gênero ao analisar a lei do ventre livre de 1871, certo? Então, queria saber se você poderia elaborar sobre os limites dessa categoria, né, gênero, tanto no referido contexto como no presente de colonialidade e capitalismo racial. Então, fala um pouco por que você trouxe essa questão da utilidade do uso da categoria. Isso. Antes, Carla, muito obrigada pelo convite, por estar com vocês. Eu fico muito encantada com o trabalho que vocês fazem. Eu tive em Lisboa conversando com algumas pessoas, e vocês já são um coletivo bastante conhecido em Portugal, né? Muito inédito o trabalho que vocês fazem, uma sociedade, um verdadeiro pavor de discutir o racismo, né? Eu acho que a nossa diferença, talvez, como país que fomos colonizados por eles, né, é que nós estamos tentando enfrentar isso. Estamos num processo de desconstrução, de políticas de reparação. Então, a primeira coisa, assim, o Brasil, ele é um país estruturalmente racista, né, que não tem como sustentar a ideia de uma democracia racial. Eu acho que isso é nossa grande diferença em relação a Portugal, né? Que todos os casos de racismo que eu escutei, e foram todos os dias, sempre se remete para a ideia de excepcionalidade. Então, o que vocês fazem? Vocês estão tocando realmente o dedo na ferida, né, de um país que tem um passado colonial tão presente e que tem orgulho desse passado. Esse passado está transformado agora, pensando em muito forte, né, em todos os níveis. Estou dizendo da importância do trabalho de vocês, né? Sim, deixa eu contar um pouco, né? A conferência, a palestra que eu fiz no CET, é uma pergunta, né? Porque gênero é uma categoria útil de análise, que é um título, quem não conhece, é um título de um artigo de um historiador inglês, John Scott,
que é o título em afirmação, né? E eu vou transformar isso em pergunta e vou responder que não é, né? Em que contexto? No contexto de uma pesquisa, eu fiz uma longa pesquisa sobre a lei do ventre livre, que é uma lei, a gente não conhece, né? Não pode ser que não conheça essa lei, né? É uma lei que foi apresentada no Parlamento Brasileiro em maio de 1871, encaminhada pelo imperador, né? Fala do trono, dia 5 de maio. E essa lei definia que todas as crianças financeiras, a partir da promulgação dessa lei, se teriam considerados não libertos, que seria uma outra condição política, mas ingênuos. Fariam, portanto, parte da população brasileira. Nós estamos discutindo, qual é a importância disso? Nós estamos diante de um debate, os parlamentares, senadores e deputados discutindo o destino da primeira geração de crianças negras consideradas membros do Estado-nação brasileiro na história desse Estado. Então, foi analisar os debates dos parlamentares, senadores e deputados, o que era a favor, o que era contra, né? E acabou defendido pela essa condição de ingênuo, né, das crianças como ingênuos, acabou vencendo, e a proposição dia 28 de setembro por uma mulher branca, filha do imperador. Exatamente. Essa discussão de servir. Quando eu discutia, porque é uma legislatura, né, 1871, você tem debates que são muito importantes, como, por exemplo, a entrada de mão de obra migrante para substituir a mão de obra de pessoas escravizadas. Esse já era o grande tema. Esse era o grande tema, junto com um grande tema, um temaço, né, com a questão da lei de ventre livre. E aí eu comecei a observar o seguinte, eu estava lendo, estudando os debates da ordem do dia referente ao que eles chamavam de elementos servil. E aí, quando eu estava lendo esses debates, que eram debates muito acalorados, né, porque para alguns deputados, entre eles um muito conhecido nosso no Brasil, chamado José de Alencar, que é todos nós certamente lemos no ensino médio, né, lemos no primeiro, na fase de nossa formação, processo de constituição de subjetividade, o José de Alencar foi uma das pessoas mais radicalmente contrária ao projeto da lei do ventre livre, né? Ele afirmava textualmente, como que nós vamos transformar uma turba de ignorantes, uma turba de selvagens em cidadãos? Como que nós vamos admitir que isso aconteça? Por um lado, esse argumento, outro argumento, que seria o caos na sociedade. Quer dizer, só discutir a questão da abolição, veja, nós estamos discutindo uma abolição indireta, porque era para o futuro, diferente do que acontece com a lei da abolição em 13 de maio de 1881, que declara-se livre todos os escravos no território nacional, né? Então, como eu comecei a observar o seguinte, bom, tinha um debate entre eles, né? E era o debate mesmo o seguinte, a construção da pessoa escravizada era completamente o objeto do objeto, era tuba, selvagem, cancro, se repete muito, né? Câncer. E aí, as mulheres escravizadas não tinham nome. Não tem uma discussão de um caso de Berenice, a minha escrava que está grávida. Não existe nomes. Não existe paternidade. Durante foram 5 meses de debate, a palavra paternidade não aparece. É como se essas mulheres tivessem um dom único de fazer filhos sozinhos, né? Sendo que muitos daqueles homens que estavam ali discutindo aquele projeto eram pais, né, de pessoas escravizadas, através do acesso ilimitado que eles tinham aos corpos das mulheres escravizadas. E aí eu comecei a ficar em impressão assim, mas será que a categoria gênero dá conta disso que eu estou lendo? Essas mulheres não têm nome, essas mulheres não têm sobrenome, essas mulheres não têm direito à maternidade. E aí, de fato, eu fechei o ciclo quando eu fui ler, aí eu saí da discussão específica
do ponto de pauta, que era elemento servil, como eles chamavam, para ler todos os análises. Eu abri a pesquisa, abri. E aí, a surpresa é que as mulheres, quando eram discutidas, por exemplo, num ponto de pauta como aposentadoria para a dona Ana Maria Albuquerque, por conta do marido que faleceu na Guerra do Paraguai. Ela tinha nome, ela tinha marido, ela tinha sobrenome, ela tinha endereço. Então, eu comecei a perceber que ali eu estava falando de gênero. Ali eu conseguia ver realmente uma identidade de gênero, uma mulher que, por conta de um estado de viuvez, demandar determinada coisa ao Estado e o Estado responder essa demanda. Quando eu me movia para o outro ponto de pauta, no mesmo dia, eu já não estava porque quem tem gênero é que tem que ter o gênero, portanto, a conclusão, para terminar essa questão, o gênero, para entrar no gênero, tinha que ter uma raça que autorizasse a entrar no gênero. Só é considerada, portanto, mulher quem era mulheres livres que compunham o Estado-nação. As outras, eram corpos escravizados que não tinham, portanto, que não eram reconhecidas como mulheres, embora tivesse a mesma capacidade reprodutiva. Né? Então, acho que foi um dos achados da pesquisa. Entender da impossibilidade de eu dizer as mulheres no século XIX. Não é possível. De que você está falando? De que mulher você está falando? Né? Sim. Realmente, essa é o que a gente sempre fala também, não é? De que não dá para fazer a questão da igualdade como se fossem todos iguais, que é o que se fala muito em Portugal, né? Existem esse mito da igualdade, ele foi estabelecido, ele continua muito presente desde o 25 de abril, especialmente, e acho que ele perpassa em todas as esferas, né, da sociedade portuguesa. Então, ainda não é sobre a lei do ventre livre, que você explicou agora um pouquinho, você acredita que naquele momento, né, da promulgação da lei, né, marcou a entrada de um novo estágio do sistema reprodutivo, né? Naquele momento teve esse novo estágio e trazendo para os dias de hoje, né? Nesse mesmo sentido, a intensificação da violência, né, e do controle do corpo feminilizado e racializado também pode ser considerado uma nova entrada de um novo estágio do capitalismo racial? Eu acho que são duas perguntas que mereceriam ser respondidas separadamente. Né? Eu acho que, se eu digo que a lei do ventre livre marca uma nova etapa, eu estou dizendo que ela teve alguma eficácia e que ela muda substancialmente uma relação entre pessoas escravizadas e seus senhores e suas senhoras, que eram donos. Isso não é verdade. Né? E que você observa, até por ser uma abolição indireta e controlada, que não foi, inclusive, uma coisa made in Brasil, né? O Brasil, inclusive, foi o último país, junto com Cuba, a adotar esse mecanismo de abolição indireta, que é abolir o útero aspiado, porque você não abole o útero, não é um ser. O útero faz parte de um ser. Né? Até isso já é violento. Né? A lei do ventre livre, como se o útero fosse uma coisa que saísse passeando, dando hello, né, para as pessoas. Então, não acho, não. Eu acho que, de fato, você tem ali um processo que é completamente controlado, né, pela elite e que tem continuidade. Isso não significa dizer que, a partir da aprovação dessa lei, as mulheres escravizadas não passaram a usar esse dispositivo legal para garantir o acesso à maternidade. Né? Porque tem esse inciso, que é o primeiro da lei, né? da lei chamada, o número da lei é 2040, de 28 de setembro de 1871, mas tem muitos outros. Por exemplo, se a mãe ela é comprada, porque a mãe continuava escravizada. Veja que coisa enlouquecedora que essa elite faz. A mãe continuava no âmbito, então, da necropolítica. Né? O senhor e a senhora, seus donos, continuavam ainda com poderes absolutos sobre sua existência. O seu filho ia compor o Estado-nação. Mas esse filho, ele precisa da mãe para vingar. Né? Então, então, esse é o primeiro inciso, né? O primeiro inciso da lei, mas tem vários outros. Um deles é, se a mãe é vendida, né, o filho tem que acompanhar essa mãe. Então, os senhores escravocratas, quando a mãe era vendida, não queriam deixar os filhos seguirem.
E aí ela entrava na justiça. Ela não podia entrar na justiça, certo? Porque ela não era sujeito de direito. Ela não era cidadã. Mas uma pessoa podia representá-la. Né? Tem vários outros incisos, como o direito da pessoa escravizada, a partir da data da promulgação, fazer uma poupança para comprar a sua própria liberdade, chama pecúlio, direito ao pecúlio. Muitas pessoas juntavam esse dinheiro e falavam, olha só, fulano, eu tenho tanto, tá aqui, me dá minha carta de alforria. E a senhora dizia, não quero te vender, não vou vender, Dali. Não é assim, não. Né? Aí, essa pessoa entrava na justiça, através de um representante, para dizer que ele tinha direito a comprar sua alforria. Então, veja, o que eu estou dizendo é que, embora todo mundo diga, há mais ou menos um consenso na historiografia, de que os efeitos da lei tenham sido limitados, e eu concordo, mas tem outros efeitos não esperados na ampliação dos cenários de luta e resistência das pessoas negras escravizadas. Ou seja, entrar no Estado, né, e demandar direito a partir de uma lei porque as pessoas escravizadas usavam todas as brechas de resistência. Desde o quilombo, as revoltas, o assassinato, o suicídio, o feminicídio, o aborto, todas. Então, a lei instaura um novo cenário de possibilidades de lutas políticas no campo do Estado. Isso é novidade. Isso, de fato, é novidade. Quando o Estado passa a ser um palco de disputa. Né? A outra questão, Carla, você pode repetir, por favor? Trazendo, então, para os dias atuais, vamos dizer assim, né? A intensificação da violência, do controle sobre os corpos das mulheres, assim, os corpos feminilizados e os corpos racializados. Também, você acha que também pode ser considerada uma marca de uma entrada num novo estágio de um capitalismo racial? Também não acho. Eu vejo muito mais. A lei do ventre livre não pode ser referência. Ele é um momento da tensão em um sistema que está, de fato, em uma profunda crise, que se instaura uma crise profunda a partir de 1850, com o fato do fim do tráfico, né? Em 1850 você interrompe e se torna, por uma pressão muito, muito forte da Inglaterra, é uma história, é todo um capítulo grandão da nossa história, né? Então, em 1850, interrompe-se o tráfico. Então, os cafeicultores, a lavoura, como que chamavam, a lavoura, tinha que se virar com o que tinha de estoque humano aqui. Né? E aí você tem o quê? De fato, você passa a ter um pouquinho mais de cuidado, muito relativo, com os filhos, porque esses filhos iriam repor as peças. Né? Quer dizer, mas tudo muito sutil e nem sei se isso que eu falei realmente faz sentido, porque são pesquisas muito específicas que vão dizer, bom, de fato, a partir do momento que eu não posso ir ali na África trazer uma pessoa para substituir uma que morreu, eu vou ter que ter um outro cuidado com a esfera reprodutiva, porque essas mulheres serão, então, o grande celeiro de inovação de mão de obra. Isso é verdade. Mas acontece que uma cultura do descuido, a cultura de vidas matáveis, de vidas descartáveis, como eram as pessoas escravizadas, de fato não muda. Né? Então, eu acho, para se fechar essa questão, eu acho que a lei do ventre livre, ela não é uma referência para a gente pensar novas formas do Estado lidar, ou do mercado, lidar com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Ali você observa linhas de continuidade e não de rupturas. Né? Ok. Então, trazendo uma outra questão que você abordou lá no seminário do SES, né? Isso que eu iniciei falando, né? Que foi uma das questões que me interpelou e eu levei para as companheiras. Está relacionada à interseção entre gênero e raça, né, no contexto da maternidade, quando você referiu à negação, né, antes das mulheres negras escravizadas e hoje aquelas que vivem nas periferias do sistema mundo, né, como você já está mencionando. Então, acontece a continuidade, como você acabou de falar, né, da violência estrutural, né, que descreve determinados corpos como exploráveis, dispensáveis, matáveis, enfim, descartáveis. Como você lê a construção histórica de uma inteligibilidade de gênero? Eu acho que porque na verdade, parece que são muitas questões que eu poderia fazer com relação à questão
Bom, mas vou tentar me concentrar na questão da inteligibilidade de gênero. O que eu acho é algo bastante interessante, porque você tem isso mesmo, você tem essa coisa dos corpos matáveis, né? Mas o que você observa é que existe uma construção hegemônica, eurocentrada, do que é ser homem e ser mulher, fundada no dimorfismo, certo? Quem é homem e quem é mulher. Mulher que tem vagina, homem quem tem pênis. A partir dessa informação primária e fundante, se constrói um conjunto de expectativas para os comportamentos. Nós sabemos que a vagina da mulher livre não é a mesma vagina da mulher escravizada. A vagina da mulher escravizada era o orifício mediante o qual saíam os bebês, que poderiam ser peças. É o orifício mediante o qual o senhor tinha seus prazeres sexuais, sua família abusava sexualmente. É o orifício, portanto, que não é algo que vá impactar na sua identidade de gênero. Né? É um corpo que dá leite, mas o leite não é exatamente para dar mamar para os seus filhos, porque esse leite era um insumo precioso, né? Tanto para alimentar os filhos de suas donas, né? Quanto como aluguel. Né? Era um insumo que fazia parte do mercado. E o corpo da mulher branca, não. O corpo da mulher branca, de fato, é esse corpo que, inclusive, você vai ver o que define a mulher. A mulher branca é a fragilidade, a passividade, a emotividade. E se você coloca um do lado do outro, as colunas, você vai ver que é a construção da oposição em relação às mulheres negras escravizadas. Acontece que essas normas de gênero, né, europeia, elas tiveram, vamos dizer assim, elas operaram também na subjetividade das mulheres negras, antes escravizadas, hoje livres. Né? A partir do momento que você... Por que eu quero falar isso? Porque certamente nós vamos discutir a questão trans. Você falou para mim que a gente vai discutir a questão... Tem uma questão, né? E aí tem uma que é muito interessante. Por que as famílias, as mulheres negras, famílias negras, expulsam seus filhos de casa? Seus filhos trans? Né? Por que expulsam? Porque a norma de gênero, a construção da inteligibilidade do que é ser homem, o que é ser mulher, eurocentrada, ela passou a ser hegemônica e passou a nos orientar todos nós. Né? Isso é um êxito da hegemonia. E aí, como é que a gente... E aí, o grande lugar contra-hegemônico dessa norma de gênero, da desconstrução dessa inteligibilidade de gênero, é a existência trans. E a existência trans tem que se haver, inclusive, com suas famílias negras, que expulsam de casa. Não sei se está sendo um pouco confuso, mas eu quero dizer o seguinte, que por muitos anos, por séculos, quase 4 séculos, as mulheres negras escravizadas foram expulsas da categoria gênero, não eram reconhecidas como a categoria gênero, e elas foram socializadas dizendo, aquilo é mulher de verdade. Por quê? Porque ela tem vagina, porque ela produz, porque ela reproduz, porque ela tem maternidade. Isso passa, portanto, a produzir seus efeitos quando ela passa a demandar sua identidade de gênero nos moldes do que é ser mulher de verdade. Né? Então, não sei se está claro, Carla, se o que eu estou falando é o seguinte. Entendeu? Assim, o que é inteligibilidade de gênero? É um modelo eurocentrado, dimórfico, fundamentado na genitália. Né? Que se não era há 400 anos, há 200, há 300, hoje ele é o hegemônico. E quem hoje luta para quebrar essa hegemonia, né, são as pessoas trans. E que a gente vê a eficácia da norma de gênero quando, por exemplo, as famílias negras expulsam seus filhos. Sim, deu para entender bem, assim, essa referência foi boa para deixar mais claro, né? Inclusive, para quem não tem familiaridade mesmo com esses termos, então é bom para entender bem. Então vamos lá, continuando aqui. Então, no trabalho, né, que a gente vem desenvolvendo, né, quanto à associação com as mães racializadas em Portugal, um dos relatos mais frequentes que a gente sempre escuta, tem vários, mas um que está sempre presente é a questão da relação da dor, né? Então, é a questão de que as mulheres negras, elas são mais resistentes à dor, né? Que elas não gritam porque elas aguentam a dor. Enfim, tudo que esteja relacionado a essa resistência, essa suposta resistência à dor. Né? Então, baseado nisso, né? Que relação você estabelece, né, a partir do seu trabalho
com esses relatos, né, mediados pela ciência moderna, né, por esse discurso biomédico. Pois é. Deixa eu te falar. A minha pesquisa, ela tem como eu entendo aquilo lá, né? Vou problematizar a categoria gênero e vou negá-la. Vou problematizar a categoria patriarcado e vou negá-lo, né? E me impressiona as linhas de continuidade, porque, veja, o que eu não quero é ficar no século XIX. O que eu quero entender, né, são as agendas dos feminismos negros em relação aos feminismos, o que eu chamo de patriarcalista, em um texto que eu ainda não publiquei, né? Quando você começa a analisar as agendas, né, inclusive como vamos para... São outras... Nós não estamos falando da mesma coisa, resumo da ópera. Né? De fato, o que você tem são mulheres negras que estão lutando para terem gênero. Quando eu digo estão lutando para ter gênero, estou dizendo que o trabalho do gênero já foi feito a ponto dela lutar para ser reconhecida e ter os direitos de que aquela já tem. Né? Mas essas linhas de continuidade que me interessam, são as que de fato me interessa, na questão da dor que você acabou de falar, eu vou ler 3 linhas de uma pesquisa. Esse livro eu recomendo enfaticamente para quem se interessa, que é Ventres Livres. É um livro organizado pela Maria Helena, professora da USP, né, que são 25 artigos só sobre a questão da lei do ventre livre. E tem um, que é da Luciano, um artigo, que ele fala assim: um estudante de obstetrícia e ginecologia que estagiou no hospital, o hospital que está citando aqui é do Rio de Janeiro, em 1887, como as mulheres, o estagiário discutiu como as mulheres negras sentiam menos dor durante o parto e davam à luz mais facilmente do que as parturientes brancas. Então, você me fala das queixas das pessoas que chegam até vocês para falando dessa questão da dor, e eu estou lendo aqui um texto que diz, do final do século XIX, que tem uma grossa linha de continuidade, que é quase um eco. E aí esse artigo vai me dizer, por exemplo, de como que eram os procedimentos para fazer os fórceps, para tirar a criança de um útero de uma mulher negra. Acabavam com a mulher, dilaceravam as entranhas dessa mulher, que chegava a morrer. Depois de longas sessões de tortura, e o filho também morria, né? E depois esse próprio corpo, porque parte considerável do conhecimento que se tem do funcionamento dos corpos das mulheres hoje, o grande cenário, né, o grande teatro de horrores foi feito nos corpos das mulheres escravizadas negras. Né? Então, para te falar que essa construção... Então, não sente dor. Isso significa dizer que eu posso dar menos anestesia. Entendeu? Portanto, quando eu falo isso, veio uma sinapse na minha cabeça muito forte. Eu perdi um cachorro meu há um ano antes de viajar. E quando eu tive que fazer a eutanásia, né? E quando eu fui, durante muitas idas e vindas, eu lembro que a veterinária sempre falava, eu sempre pensei, ele está sentindo dor? Ele falava assim, não, eles não sentem dor. Eu acho que, não sei, não entendo nada, mas para mim é um erro. Eu acho que os bichinhos sentem dor. Mas quando ela falava, ele não sente dor, eu me conectava imediatamente com com a compreensão biomédica dos corpos das mulheres. Ao falar que as mulheres não sentem a mesma dor, ela está com um processo de animalização. É um corpo de um animal, né? Que, portanto, eu não preciso tocar, porque não tem os sentimentos das mulheres brancas, não tem o cuidado com os filhos da mulher branca. Então, isso vai definir completamente. Então, isso opera hoje, essa compreensão desse corpo negro, né, animalizado, né, ele está aqui agora, entre nós. Né? Então, eu não vejo mulheres brancas discutindo essa questão da violência obstétrica. É uma agenda que não aparece. Né? Então, são as heranças de uma compreensão de gênero que continuam aqui entre nós. Né? Definindo agendas, definindo políticas e definindo o olhar do outro sobre o meu corpo. Né? Sim. Isso que tu falasse agora nesse finalzinho é curioso como o cenário ele interfere, não é? Você falasse agora que essa agenda ela não aparece. Isso numa perspectiva talvez brasileira, não é? Porque se a gente for, por exemplo, para Portugal, né?
a agenda é o contrário. Essa agenda só aparece para as mulheres brancas. Porque para as mulheres negras, essa agenda é como se ela é tão invisível que ela nem sequer discute essa agenda, dá ela a oportunidade de discutir essa questão. Então, o cenário, ele realmente interfere muito nessa... E aí, como eu falei no começo, né, a gente surgiu exatamente para discutir essa agenda nos corpos negros, porque era somente... É como se as mulheres brancas, elas ocupassem nosso poder de falar e decidir, né, por nós. Então, essa ainda é uma agenda muito presente em Portugal, muito, entre as mulheres brancas, e somente a partir da gente que essa virou uma agenda das mulheres negras. Então, ainda é muito pequena, não é assim? Nós ainda somos muito poucas, gente, referente à dimensão. Mas eu achei curioso como que o cenário ele interfere, né, nessa perspectiva mesmo. Então, assim, continuando com as perguntas, né, você já foi comentando, então já vou aqui improvisando um pouquinho, né? Então, dialogando agora com as suas outras temáticas, né, como você já foi mencionando, né? Se pensarmos no corpo trans, né, também como um corpo inteligível, então, de que forma, né, você olha para a maternidade trans, né, a partir dessas inter-relações que você fez anteriormente, né? De que forma é negada essa maternidade, né, especialmente essencial para a naturalização da feminilidade, né, a pessoa trans? Como é que é negada essa maternidade? Exato. Aí veja, aí nós deslocamos para uma outra complexidade, que aquilo que eu falei precisa ser problematizado no sentido de falar o seguinte: a raça ela vai operar aqui, mas de fato aqui o que vai definir quem pode ou quem não pode, estou falando hoje, né? Aquele cenário que eu falei da escravidão é aquilo mesmo. As mulheres não eram mulheres, as mulheres não eram escravas. Mas nesse cenário que você me traz agora, bom, Berenice, como é que fica, então, o direito à procriação das pessoas trans? Eu participei antes de ontem de uma banca interessantíssima, de um projeto de doutorado do Dan Caio, sobre o direito dos homens trans a engravidarem. Né? Porque eles têm o aparato biológico, eles têm útero. Né? Mas o que ficou interditado essa possibilidade, né? Um tipo de castração simbólica. Porque a construção que nós temos, nós vinculamos, quando eu falo nós, eu falo a norma de gênero, vincula a ideia de paternidade a corpos de homens, nascido homens, com pênis, com testosterona e tudo mais, e a ideia da maternidade aos corpos das mulheres cis, né? Com útero e tudo. E aí, a força regulatória dessa norma de gênero, ou da cisnormatividade, faz com que os corpos que têm essa potência, né, mulheres, aí é interessantíssimo, porque eu já não posso utilizar o mesmo movimento da interseccionalidade. Tem uma mudança aqui da articulação dos marcadores sociais da diferença e desigualdade. Né? Por quê? Porque, de fato, aqui o gênero vai ter uma potência, o gênero no sentido, o gênero hegemônico. Porque você tem um coletivo de pessoas que vão dizer, bom, mas tem um problema muito sério, porque eu tenho pênis, né? Ou eu tenho vagina, não tenho nenhum tipo de problema de cromossomos, neural, e eu não me reconheço nesse gênero. Você está dizendo para mim, a sociedade diz para mim que o fato de eu ter vagina, seio, poder procriar, ser mãe, me define como mulher. E eu digo, não, eu sou um homem. Eu sou um homem, me reconheço como homem, me demando e luto pelo reconhecimento no mundo como um homem, mas eu tenho uma potência biológica que me possibilita procriar. Você está vendo o tanto de deslocamento que as existências trans trazem para a norma de gênero? E aí os guardiões da norma de gênero, os guardiões da cisnormatividade, né, do sistema cisgênero, né? E aí são tanto negros, brancos, pardos, indígenas, porque
de fato, a norma de gênero, da produção de inteligibilidade, já operou de tal forma que se tornou hegemônica, né? Mas voltando, então, como é que eu vejo? Eu vejo que é exatamente isso que a questão trans coloca para a nossa existência. Que o gênero, portanto, é esse gênero alocado na ideia do biológico, que tem o biológico como lugar certo, já não era na escravidão, que eu apontei. Na escravidão, o fato de se ter o mesmo corpo, uma mulher, útero, útero, né? Vagina, vagina, seio, seio. Portanto, você tem dois corpos que aparentemente são iguais. Esse biológico não me dá garantia nenhuma, porque fazia parte do humano e o outro era do objeto. Então, se o biológico não é nenhum porto seguro lá, na época da escravidão, tampouco é aqui. Porque aqui também o gênero não é da ordem da estrutura biológica, né? É da ordem das relações de poder, tá? Então, o que é essa pessoa quando diz eu sou uma mulher trans, mas quero, portanto, tem um pênis, ou pode ter cirurgiado ou não, isso é uma questão da biografia, e eu demando o meu direito à maternidade. Como? Como é que eu vou ser mãe? Eu posso tanto adotar, ou eu posso juntar a minha potência biológica, vamos pensar, meu sêmen, com um óvulo, fazer inseminação com minha companheira, se for uma relação hétero, e fazer uma inseminação. Ou seja, essa ideia, portanto, da parentalidade biológica, do parentesco biológico, que é algo que é muito interessante e revolucionário no sentido de que desloca radicalmente, né, a ideia do biológico da reprodução e coloca a ideia do direito das pessoas trans a não se extinguirem, porque de fato o que você tem até muito pouco tempo era o seguinte, era quase uma norma, era quase um consenso. As pessoas trans não podem ter herdeiros biológicos. Como que um homem trans vai ter herdeiro biológico? Ora, engravidando. Vai ser um pai e vai amamentar. Qual o problema? O que vai seguinte é que você abre o movimento que as pessoas trans fazem de deslocar o gênero de um referente biológico, vagina, pênis, esse movimento, ele continua, esse deslocamento, ele continua acontecendo em outros níveis, como, por exemplo, na questão da própria sexualidade. Se supunha há muito tempo atrás, que era assim, a pessoa vai trazer, uma Roberta Close vai transicionar porque ela não é homossexual, ela é heterossexual, a Roberta Close quer casar com um homem. Não tem nada a ver. A Roberta Close pode ser lésbica. Vocês podem ser uma mulher trans lésbica, um homem trans gay. Então, e você pode ser um homem trans gay e querer ser pai. Porque você tem uma potência biológica, você tem útero, você tem ovário, né? E você demanda, você quer a experiência, você quer ter filhos biológicos. Né? A ideia de que o filho biológico é a relíquia, é a coroa, é a joia, a última joia da coroa do sistema. E aí você tem essas pessoas, pais e mães trans, que dizem, nós queremos isso também. Nós queremos isso e podemos. Né? Então, isso, o nível de deslocamento, de embaralhamento das identidades, o que fundamentalmente, para concluir, a gente tira disso tudo é o seguinte, que o biológico não foi e não é referência para a produção de identidade, de produção de desejo. Okay. Então, tentando juntar todas essas questões, não é? Se a gente olha para as agendas de direitos humanos, né, somente referente à questão dos direitos sexuais, de gênero, enfim, de raça, e todas essas propostas pelas grandes organizações de governança, como a ONU, o Banco Mundial, a FMI, a União Europeia, enfim, estão cada vez mais centradas na questão individual, né, nos direitos individuais, né, e atreladas ao conceito como Estado de Direito e Segurança. Né? E aí, eu queria, a partir disso, né, qual você pensa que seja a lógica, né, desse paradigma, né, na regulação das relações entre o norte e o sul global? E aí, se puder também já trazer um pouco do que você vai abordando sobre a necrobiopolítica também, de alguma forma, se consegue fazer essa interseção. Então, enfim, ver como essa agenda, não é, desses direitos humanos nessa questão dos direitos individuais, né, desse Estado de Direito, dessa segurança que tem, enfim, né, que
essa vigilância de alguma forma também. Então, Eu mais ou acho menos isso. importante, eu acho que é importante, essa agenda ela tem sua importância, mas tem problemas. Tem problemas que ela passa a ser uma retórica de poder hegemônica e que a partir por exemplo, eu fiquei muito impactada, né, em junho, mês de junho e parte de julho, eu voltei para o Brasil dia 16, eu cheguei há 2 semanas, menos de 2 semanas, então eu peguei parte considerável dos movimentos do orgulho gay na Europa, porque eu andei muito, né? Barcelona, Berlim, Bruxelas e Paris, e depois Lisboa, circulando e vendo os movimentos. E me impressiona como que estados que são absolutamente desrespeitadores dos direitos humanos dos imigrantes, que tratam os imigrantes como lixo, né? Como lixo, ousa a dizer dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. O que está posto? Primeiro, a gente tem que desconfiar, né? Que essa agenda, portanto, primeiro, não, eu acho que, deixa eu só separar na minha questão aqui, Carla, 2 dimensões. Reconhecer que, de fato, existe uma questão, né? A questão das pessoas lutarem para ter direito a casar com a pessoa do mesmo sexo. Ou seja, construção de agendas políticas em torno daquilo que era impensável há 100 anos atrás, né? Mudou. Isso está aí. Essas agendas ela têm potência. E que nós temos que não só apoiar, como fazer parte. O movimento feminista, né? Embora, como eu disse, o movimento feminista patriarcalista é muito diferente nessa discussão do individualismo do corpo se eu comparo com o movimento feminista negro. O movimento feminista negro está o tempo inteiro interseccionalizando com a questão de população, né? A população negra, a população carcerária, a questão dos filhos que são executados pelo Estado. Então, não é o mesmo discurso de assim, meu corpo, minhas regras. Está ali presente também na agenda das feministas negras? Está. Mas com uma intensidade muito menor do que em outras feministas que têm o individualismo como estruturante, os direitos individuais. Bom, então, essa é uma complexidade, né, de como lidar com os movimentos sociais que têm a questão dos direitos individuais, que são fundamentais. Uma outra questão que nós precisamos estar muito atentos e muito atentas é como que os estados, né, os ex-países colonizadores e os países imperialistas, Estados Unidos, Inglaterra, França, acionam, instrumentalizam nossas agendas do feminismo, por exemplo, para justificar suas opressões no mundo. Bom, você imagina o que é você invadir um país, pilhar aquele país, durante 20 anos, como os Estados Unidos fez com o Afeganistão, né, Estados Unidos e a NATO, né, a OTAN, fizeram com o Afeganistão, deixaram terra arrasada. E aí saíram assim, não, nós não, tudo bem, porque nós fomos... Qual que era o grande argumento para fazer esse movimento de terra arrasada, de pilhagem? Vamos salvar as mulheres. A ponto do feminismo mainstream, do feminismo de Estado, ir para as ruas e defender a invasão do Afeganistão. É esse cuidado, né? Portanto, quando eu falo cuidado, o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos interseccionar as lutas por direitos individuais, direito ao aborto, né? Direito a casamento LGBT, gays, lésbicos e tal, toda uma agenda vinculada ao corpo, articular com uma questão de justiça social, com a agenda anticapitalista, com a agenda de luta anticolonial, né? De uma agenda contra o apartheid, que acontece hoje em Israel, contra o colonialismo israelense. Entende? Quer dizer, então, são muitas questões, é uma questão muito aberta que você me coloca, então eu vou tentando responder de forma a articular as várias fases, as várias problemáticas, né? E acabo não respondendo nada, eu sei que eu sou caótica. Não, pelo contrário. Então, a gente já está, assim, direcionando para o fim, então já aproveita quem quiser fazer perguntas, pode começar aí no chat. Ou quem quiser entrar depois, avisa que eu deixo entrar, tá bom? Então, já direcionando, né, para o finalzinho da entrevista,
Sobre esses significados, né, dessa liberdade no contexto neoliberal, né, que você mencionou agora, onde se valoriza muito o indivíduo, né, a família mononuclear como essas possibilidades ainda muito predominantes e quase únicas, vamos dizer assim, apesar de toda a discussão bastante presente, né? Então, em primeiro lugar, né, a partir daí, como você lê a relação entre liberdade individual, propriedade, e aí eu falo de terra, de corpo, de capital, e liberdade de escolha? Eu acho que são coisas que mereceriam uma reflexão de muito, muito fôlego, porque eu acho que, por exemplo, vamos lá, quando eu falo, por exemplo, de luta, que é considerado como lutas identitárias, de uma forma quase pejorativa, né? O direito ao aborto, direito ao casamento, pessoas do mesmo sexo, o direito a transicionar de gênero, os direitos feministas mais amplos, o direito reprodutivo. Isso entra num grande guarda-chuva que a gente considera como questões identitárias, porque de fato diz respeito a uma determinada população, né? Mas que de fato diz respeito ao quê? Isso não é uma agenda secundária. Isso é uma agenda. Se eu entendo que sexualidade e gênero e raça são questões constitutivas do Estado-nação e que, portanto, esse Estado-nação tenta produzir uma determinada concepção hegemônica do que é mulher de verdade, de heterossexualidade como a correta, e eu desenvolvo uma luta, né, para ter direito a me casar com uma mulher, para ter direito a transicionar de gênero, não é uma luta secundária. Só que essa luta, ela está entrando numa dimensão das disputas discursivas que são estruturadas a longo prazo e que são estruturantes de um sistema de valores, de morais. O que eu quero dizer com isso? Que essas lutas, elas necessariamente, elas não estão vinculadas a um tempo, porque nós fizemos a Revolução olha aí, a Revolução de 1917, a Revolução Russa, propriedade coletiva, acabou com o feudalismo, acabou com o czarismo, né? Direito ao voto da mulher, tiveram conquistas. Veja o que acontece hoje na Rússia, em termos dos valores morais que eu estou falando, que estruturam. Né? As pessoas LGBTs que saem para a rua para fazer uma manifestação, nem precisa da polícia bater, porque a polícia bate. Né? E posso falar da polícia de Putin? Posso, mas não é o Putin. É uma estrutura que vem antes do Putin, de um conjunto de valores, e que vai continuar depois de Putin. O que eu quero dizer? Que essas lutas que estão vinculadas a valores morais, elas não têm a mesma temporalidade de uma luta de classes. Por quê? Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro o que eu estou tentando falar aqui. Cuba. Cuba teve a Revolução Socialista, 1959. As pessoas LGBT sofreram horrores, foram perseguidos. Em algum momento, inclusive, o Fidel Castro faz autocrítica em relação a isso. A sociedade cubana está passando por um processo de reconstrução. Está lá, resistindo, ali, né? Com o imperialismo na porta, mas está resistindo também de uma outra dimensão. Hoje, a sociedade que é referência na discussão e nas políticas públicas da questão da transexualidade é Cuba. O que eu quero dizer então, que essa sociedade consegue perceber que não adianta eu discutir a questão dos meios de produção, tomar o poder, que é uma proposta socialista, tomar o poder político para depois socializar os meios de produção, se eu não tenho uma luta antes, durante e depois da tomada de poder. Porque eu estou lidando com valores morais que são de longa, são 400 anos, sei lá, como o capitalismo também, com a propriedade privada também. Né? Não é dizer que vamos tomar poder que é muito mais fácil. Estou dizendo que tem temporalidades diferentes e tem agendas de lutas diferentes. Né? E que essas pessoas, quando depois no Estado socialista, vão continuar tendo que fazer suas lutas. Pô, em Cuba, o movimento gay, perseguição, prisão, vai para o trabalho, campos de prisão para reeducar, porque será um vício burguês gostar de pessoas do mesmo sexo, quando não é.
né? Essa questão dos direitos individuais, o direito ao corpo, não é uma agenda burguesa, não é uma agenda secundária, não é uma agenda de perfumaria, como eu já escuto dos meus companheiros comunistas. É uma luta fundamental. Mas, primeiro, nós temos que fazer o processo de interseccionalizar com as lutas de justiça social, fazer um movimento de articular. E aí, por exemplo, o movimento LGBT. Bom, o movimento LGBT não dá para fazer concessão com o pinkwashing de Israel, ou com o pinkwashing, que é usar as lutas das nossas, né, do direito ao casamento, para dizer, grandes empresas, eu via tipo IBM lá, em Bruxelas, com a bandeira do movimento gay. Eu falei, mas, gente, a exploração dessas empresas no mundo, né? Os trabalhadores no mundo, é uma coisa impressionante. E lá também. E também não tem os direitos, quer dizer, é pura peça de marketing. E, ao meu ver, qual que é? O que está por trás também? É para se construir como em oposição à barbárie dos árabes, dos muçulmanos, da islamofobia, entendeu? Então, assim, é isso. Então, fechando, eu acho que tem essas temporalidades. Por reconhecer a importância da agenda das lutas individuais, sim. Elas são fundamentais, porque elas são disputas de poder. Elas são individuais, mas elas não são exatamente individuais, no sentido de que elas estão conectadas a um projeto de Estado, um projeto de nação. Então, são lutas políticas, densas, difíceis, que produzem novos sujeitos coletivos. Mas essas lutas, se elas ficam no específico, elas são facilmente instrumentalizáveis, ao meu ver. Certo. Então, dentro ainda dessa mesma questão, e aí já é a penúltima questão mesmo, né, indo para o fim, gostaria que falasse, que acho que já até comentou, mas pronto, aprofundar um pouquinho mais, as tensões entre lutas individual e justiça coletiva, né, como elas se articulam dentro desse paradigma neoliberal de desmonte do Estado Social. Né? Então, dentro desse contexto, se ainda fosse possível que você abordasse as resistências, e aí eu já trago para essa perspectiva mais, né, dessa resistência, tanto do ponto de vista epistêmico como socioeconômico, ao que você vai chamar do necrobiopoder, e aí se puder fazer um pequeno apanhado para quem não conhece muito. O necrobiopoder, só para quem você já é a segunda ou terceira vez está trabalhando, citando esse conceito que eu proponho, como é que surge esse conceito? É que, na verdade, eu comecei a observar nos estudos da questão, vamos chamar assim, das identidades abjetas, né, que também é uma discussão que eu faço, que são aqueles sujeitos que não têm sua humanidade reconhecida, né, que são considerados como as pessoas trans, tipo, o que é isso? Que não tem um nome, que não tem inteligibilidade, né? Então, está da ordem da abjeção. Aí eu comecei a observar que as pesquisas que trabalham discutem e tal, acionam um corpo teórico que eu vou citar quais são, basicamente, no Brasil, né, das bancas que eu participo, das pesquisas que eu acompanho, quais são esses teóricos. Achille Mbembe, Necropoder, o George Agamben, Homo Sacer, Biopoder do Foucault e Poder Soberano, estão ali juntos, e um conjunto de conceitos da Judith Butler, como vida precária, vida não inteligível, abjeção, e também o debate sobre pode o subalterno falar, né? Então, esse corpo teórico, ele sempre vai apontar para a questão da produção da morte. Isso é verdade. Não tem problema com relação a isso, né? Produção incessante, técnicas de produção da morte desses corpos que são abjetados, que são identidades, que não são nem identidades, até um equívoco, que nem identidades são seres abjetos, né? Só que tem uma outra questão. Essa produção continuada dos corpos, dos seres abjetos, né, eles existem também em articulação com o biopoder, com políticas voltadas. Estou pensando no analítico do Estado, ok? Não estou pensando nas relações. Tem efeitos nas relações no cotidiano, nas relações mais rizomáticas? Tem, claro que tem, mas estou pensando em termos de política de Estado, quando eu digo que o Estado tem que ser pensado como um conjunto de políticas, né, em que distribui diferencialmente, hierarquicamente, políticas para a promoção da morte e para a promoção da vida. Então, como analítica de Estado, eu tenho que falar o seguinte, olha, aqueles deputados que estavam ali discutindo a morte o tempo inteiro, que nós estávamos no campo da morte,
Quando eu me movo para o campo da biopolítica, discutir a pensão da dona Ana Maria, eu não estou em outro estado, eu estou no mesmo estado. Esse estado, portanto, precisa produzir a morte, né, para produzir políticas do cuidado. São termos indissociáveis. Um estado não vive só de biopolítica. E um estado não vive só de necropolítica. Então, só para tentar apresentar um pouco esse conceito, que para mim é muito importante nessa minha análise que eu estou fazendo da lei do ventre livre, né, dos anais. E para a política atual, a gente vê o tempo inteiro a necrobiopolítica atuando o tempo inteiro. Porque, na verdade, quando as mulheres negras falam, é louco, porque matam meu filho, né? E eu entro no Estado para pedir reparação, portanto, uma biopolítica, que seria o Estado de Direito, do cuidado com o processo jurídico, e nem isso eu tenho. Né? Quer dizer, o tempo inteiro, o Estado, ele está, e ao mesmo tempo, quando é uma pessoa rica, branca, o Estado, a justiça opera muito rapidamente. Então, eu tenho que usar um conceito que dê conta que me permita, de uma forma única, pensar que esse Estado, ele atua diferentemente. Mas não é que ele tem uma natureza dupla, é a mesma natureza. Tá? Bom, dito isso, a outra questão que você me perguntou, você pode repetir, por favor? Basicamente é da questão da resistência, né? Como a gente consegue lançar estratégias para combater, para resistir, né? Enfim, para trazer estratégias de resistência a isso, né? Eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso, sabe? Muito, 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 muito. Eu tive um giro na minha forma de teorizar sobre isso, acho que muito a partir de 2014. Eu estava em 2014 em Nova York fazendo pós-doc, né? Um dos pós-doc que eu fiz lá, e vi a questão do massacre. 2014 foi um massacre, um dos piores, que foi a Gaza, né? Em algumas semanas, Israel matou 2.400 palestinos, entre elas quase 500 crianças. Uma semana depois, teve a parada gay da cidade de Nova York. E eu fiquei bastante com embrulho no estômago quando eu vi a parada gay de Nova York. O que eu vi ali? Eram umas corporações que estavam desfilando. As pessoas LGBT desfilavam com o uniforme da empresa. Né? Então eu falei, peraí, o que está acontecendo? O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo, na verdade, um movimento que está completamente cooptado. Certamente são soldados, alguns daqueles devem ser soldados, que vão servir as forças, e aí podem ser negros, podem ser brancos, que vão servir as forças armadas do Império, que vai produzir guerra no resto do mundo para matar palestinos, afegãos, né? Onde tem resistência, eles estão lá matando. E aí eu me dei conta que eu não posso, porque tem alguns tropos discursivos, isso eu falo em um artigo que eu escrevi, tropo como direitos LGBT, sem dúvida. Mas se esses direitos LGBTs, eles, volto a repetir, eles não estão articulados por uma questão, até porque a bicha pobre, entendeu? Ela precisa necessariamente articular essa questão do direito individual, o direito a viver sua sexualidade, com o direito a ter emprego. Bicha pobre periférica. Darling, você pode ter direito a amar as pessoas que você quer, maravilha. Isso é muito importante e vamos estar juntos. Mas é o seguinte, para que você tenha uma vida digna, com salários, com emprego, com casa, o capitalismo não vai te dar isso. Não vai te dar isso. É necessário, portanto, articular as lutas individuais, que não são individuais, são lutas políticas potentes, com as lutas de justiça social, com a questão de reparação e de agendas políticas que coloque a questão da econômica, né, do capitalismo como central. Não é à toa que os Estados Unidos vive colocando uma porta-voz é uma mulher negra. Então, por que os Estados Unidos colocam o porta-voz do Biden uma mulher negra? Claro que isso é cooptação. Enquanto a polícia vai lá no bairro periférico e mata as pessoas negras. Por que faz isso? Porque se o movimento negro não entende que é uma luta, o movimento antirracista tem que ser necessariamente anticapitalista,
é rápido, entendeu? O sistema ele entendeu isso muito bem. E hoje, né, esses nossos discursos, nossos tropos, direitos humanos, direitos individuais, tal, eles se tornaram tropos de guerra, que servem às tropas. Não é tropos que servem às tropas. A verdade é essa, que serve para matar e justificar. Né? Como a questão do Afeganistão, que para mim é paradigmática. Sim, então, assim, na verdade é isso, só para finalizar mesmo e trazendo para o início da conversa, não é, que é a questão mesmo da justiça reprodutiva, não é, e aí, de forma ampla, a todos os corpos, e aí, como a gente traz sempre para a particularidade da nossa temática, né, da Associação dos Corpos Negros, eu queria que você falasse, para finalizar, para fechar, a relação da reconstrução do orgulho negro, né, com as diferentes micro e macro estratégicas de referência, né, se você consegue enxergar isso. Eu acho que eu estava escrevendo um texto, um artigo discutindo com a esquerda sobre o processo de constituição de sujeitos coletivos. O processo de sujeitos coletivos, quer dizer, classe social, sujeito coletivo, operários, camponeses, trabalhadores da fábrica do ABC, né? Hoje, o novo sujeito coletivo muito potente, que são os trabalhadores dos aplicativos. Né? Mas veja, quando você tem uma luta política, como uma luta antirracista, que você tem um momento que não é apenas a entrada no mercado de trabalho, apenas, não é os direitos trabalhistas, porque você tem uma condição existencial que te nega, inclusive, a entrar nesse mercado de trabalho. Porque o teu corpo é construído sob o signo da abjeção. Então, quando você olha o corpo de uma pessoa negra, ela é lida imediatamente como perigosa, menos inteligente, esperta. Né? Quer dizer, toda a herança da escravidão, que naquele momento os deputados, os parlamentares e os senadores chamavam de selvagens, bestas, cancro, lepra, né? Turba, bárbaro, né? Semibárbaros. O que eu estou discutindo? Estou discutindo que se a pessoa, quando entra na sociedade, vem a abolição. Não é que tem abolição e as pessoas começam a fazer luta, não. A vida nesse Brasil, desde sempre, foi uma guerra racial. Sempre. Hoje, inclusive. A guerra racial, ela é articulada com a guerra de classes. Né? O que eu acho, Carla, é que quando você tem essas corporalidades que foram reiteradamente desumanizadas, você precisa construir agendas políticas que, por exemplo, diga Black is beautiful. Ser negro é bonito. Que tem orgulho. Então você fala assim, bom, a negritude é estranho porque pode levar para uma essencialização. Né? Ser negro. Sim, mas quando eu digo negro é bonito e falo da beleza do cabelo, do turbante, das roupas, eu estou, na verdade, numa luta tremenda contra o processo de 400, desde sempre, que diz que esse corpo, que essa performance desse corpo, que esse cabelo, que esse cheiro, que esses lábios, que tudo isso é feio. Não é só feio, é abjeto, não é humano. Entende? Então, assim, não existe white is beautiful. Porque não é que o branco é bonito. O branco é humano. O branco, dentro dessa população branca, tem pessoas bonitas e pessoas feias. Branca, a ideia do belo, tem um artigo longo que eu escrevo sobre isso. A relação beleza e feiura não é oposto. Então, em linha de continuidade, você pode ter uma mulher branca feia, dentro do padrão estético definido. Uma mulher branca bonita, dentro do padrão estético definido. As corporalidades e as existências negras estão fora dessa linha de continuidade. São abjetos. Portanto, veja, o que eu estou dizendo é o seguinte, para que a gente possa entender a força, positivar a força de movimentos negros que falam, quando fala, bom, é importante representar, ter pessoas negras sendo representadas. Claro que é. Porque você pergunta para uma criança preta qual boneca que ela acha mais bonita, se é a branca ou a preta, vai dizer que é a branca.
né? Quer dizer, um nível de violência subjetiva terrível, né? A ponto da criança, né? Quando ela está dizendo a boneca branca é bonita, ela está dizendo eu não quero ser negra, eu queria ser branca. É isso que ela está me dizendo, né? Então, esses aparatos, o que o movimento social diz para a gente, e que muitas vezes a teoria não dá conta de acompanhar, é que existem agendas e lutas políticas, né? Um país que viveu quase 400 anos de escravidão, ele necessariamente tem que se haver com esse passado em todas as suas dimensões, inclusive na questão da constituição dos sujeitos coletivos, que vão trazer, agendas muitas vezes estranhas para um europeu. Falar, pô, mas Black is beautiful? Claro, para o europeu ele sempre teve tudo, no sentido o europeu, o branco, cristão, né? Mas precisa politizar o objeto. Isso. Sair da categoria do objeto e adentrar na categoria humanidade, você precisa politizar o objeto, né? E é isso que o movimento negro, acho que tem feito. E que as pessoas trans também fazem, né? Travesti não é bagunça, me respeite, né? E a questão da positivação da vida travesti como uma vida plena de beleza, né? É isso. Isso é política. Isso não é perfumaria. Isso é política no sentido mais ontológico, uma disputa ontológica com as concepções de corpos que têm inteligibilidade, né? Ótimo, muito obrigada. Estou aqui, podia ficar aqui até a noite inteira, fazendo milhares de perguntas e só para ouvir você falando, porque é sempre muito, assim, importante mesmo, até para gente que está nos movimentos iniciando agora também. Então, para a gente também é importante, né? Essa live foi para a gente também, enquanto movimento. Está todo mundo assistindo, é obrigatório, porque quase que é uma necessidade de formação também. Então, tudo isso... Eu acho que isso também faz parte dessa resistência dos movimentos negros, né? A gente também se formar, né? E para poder enfrentar a luta de forma mais qualificada ou de forma mais profunda, né? Porque desmontar nosso discurso toda hora. Então, essa é a grande luta. A gente está toda hora tendo um discurso desmontado, não é? Pela agenda branca, porque a gente é tida ou como histéricas ou como... E somente nessa questão da saúde sexual e reprodutiva. Aí é que esse discurso da mulher negra histérica fica mais presente. Então, esses espaços eles são importantes mesmo para fortalecer a resistência, né? Eu tenho aqui, acho que 2 perguntinhas, por enquanto, que eu vi. Aí eu vou perguntar aqui, vamos ver se dá tempo ainda de responder. Foi Rosângela que botou: como pensar as divergências e performances das mulheridades e feminilidades que constituem nossas existências? Como pensar? Depende do como você queira, porque não tem como pensar assim, né? A gente tem que pensar em torno de algo objetivo, em torno dos direitos sexuais e reprodutivos, em torno da luta pela revolução, em torno, né? Quer dizer, cada uma dessas questões vão demandar determinadas reflexões com efeitos políticos, né? Então, eu não consigo responder. Na verdade, é isso, na verdade, é conhecer minha incapacidade de discutir tão amplamente isso, né? Porque isso, ele está cruzando o tempo inteiro aqui, né? Gênero, raça, nacionalidade, por aí vai, sexualidade. E a partir desses cruzamentos você vai chegar a uma determinada situação, uma determinada configuração de relações de poder, né? Certo. Tem aqui outra questão, que é como a Berenice leria um femonacionalismo no contexto brasileiro de disputa dos direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas, que podem, em muitos casos, ser lidas como mães de substituição. Você pode, porque tem a questão do femonacionalismo. Se ela pudesse... Como? Ok, vou ler de novo. Quem perguntou? Foi Bruno Costa. Ah, tá. Como a Berenice, né, leria o femonacionalismo no contexto brasileiro de disputa dos direitos trabalhistas das trabalhadoras domésticas, que podem, em muitos
casos, ser lidas como mães de substituição? Eu teria que pensar sobre, eu não tenho uma resposta para te dar. Eu acho que essa discussão está pegando, né, na Europa, na Itália, tem uma discussão bastante aquecida aí, mas eu te digo que eu nunca parei para pensar sobre isso, nunca fez parte das minhas pesquisas e das minhas reflexões. Então, Bruno, você tem meu contato, tem Instagram, a gente pode continuar falando, né, conversando. E certamente você, ao me perguntar sobre isso, você tem questões, né? Outras, leituras, ou problemas de pesquisa, ou problemas de ativismo, e que eu gostaria de conhecer para que a gente possa continuar conversando, até para que eu possa aprender também, né? Mas, de fato, eu não consigo te responder, porque não é uma questão, acho que nem é aqui no Brasil, né? E nem faz parte do meu repertório de pesquisa, essa discussão. Tem alguns agradecimentos, acho que questões foram essas duas. Não sei se alguém mais quer fazer uma questão, quer entrar aqui na live. Se não, eu vou. Oi. Minha página berenice.com, pode ficar à vontade, viu? Para me procurar, para a gente continuar a conversa. Né? A gente, lá no nosso Instagram, a gente também publicou o teu site, então também está lá, para quem quiser, pode entrar e, enfim, explorar mais. E também a gente também pode entrar em contato com a gente, que a gente faz essa intermediação também, se for o caso, mas fiquem à vontade. Então, já que acho que não tem mais questões, e eu também não quero mais ocupar muito o tempo, que já passou do tempo programado, agradecer mais uma vez a participação e a disponibilidade, né, de estar aqui com a gente essa horinha. E dizer que quem chegou depois, só avisar que a gente pretender publicar essa entrevista, né, em revista, e a gente vai anunciar nas redes sociais quando tiver publicada, mas, de toda forma, vai estar no Instagram e vai estar no YouTube, fixas lá para quem quiser assistir novamente, ou quem não assistiu, assistir depois. Então, obrigada, Berenice, mais uma vez, pela oportunidade. Beijo, gente. Tudo de bom. Boa noite. Beijo.